Capítulo 2. Como encontrei Deus? O destino da minha alma. Bispo, um milagre aconteceu na minha vida. Jesus me salvou. Depois de ouvir os ensinamentos do Senhor, decidi me entregar de verdade. Cheguei ao fundo, mas me levantei. Nosso Senhor teve compaixão de mim e me salvou. Obrigado. Alcancei a salvação. Marina de Fátima Conceição, 39 anos, São Paulo, SP. Leio estas palavras com alegria. É apenas um dos milhares de comentários que recebo todas as semanas no meu blog. A maioria expressa opiniões, compartilha pensamentos ou simplesmente reafirma as mensagens publicadas todos os dias. Mas nada mexe mais comigo do que quando leio experiências como a descrita acima. Não tenho vocabulário suficiente capaz de traduzir a satisfação que me envolve. Quando menos percebo, meus olhos lacrimejam pelo contentamento de saber que mais uma alma foi resgatada do inferno. Uma conquista sem preço expressa em termos simples e verdadeiros. Esta é a minha maior recompensa. Vale inteiramente o sacrifício a que me comprometo dia a dia. As intermináveis e espinhosas lutas que travo a todo instante contra o reino das trevas. Existe uma batalha sangrenta, invisível e ininterrupta entre Deus e o diabo por cada alma. Costumo sempre dizer que uma vida salva não tem valor. Que dará o homem em troca da sua alma? Disse Jesus aos seus discípulos. Sobre dois irmãos que brigavam por uma herança, Jesus reforçou o valor da vida eterna. Ele encerrou a parábola com um alerta de arregalar os olhos. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Lucas 12:20. A morte neste planeta é o fim da linha. A Bíblia escancara, com impressionante nitidez, que nada nem ninguém pode mudar o rumo da alma após o último suspiro na terra. Dois anjos buscaram a alma do mendigo Lázaro para o conforto espiritual do reino de Deus. O rico agonizou no inferno em tormentos. Inferno, sim, é a exata expressão utilizada no texto sagrado. Um grande abismo separava os dois. A vida e a morte eternas. A salvação é valiosa, mas a felicidade que invade meu interior ao conquistar uma nova vida conflita com uma profunda tristeza. Penso na multidão ainda não atingida pela mensagem redentora do Senhor Jesus. Meu Pai, o que devo fazer para mais pessoas serem alcançadas? Pergunto, com insistência, noite e dia, para Deus. No mesmo espaço em que leio histórias de gente salva, também recebo súplicas de ajuda. As palavras abaixo, também registradas no blog, são um pequeno retrato da agonia de quem vive na escuridão do sofrimento. Um clamor desesperado de quem não sabe mais o que fazer, não vê mais saída para seus dilemas e suas tribulações. Um grito de socorro. Bispo, preciso de ajuda urgente. Minha situação é caótica. Sinto-me vazia, com vontade de morrer. Vejo vultos. Ouço vozes que não existem. Sofro com insônia. Tenho muito medo. Meu marido me abandonou. Me deixou sozinha com nossos 2 filhos. Não tenho vontade de sair do quarto. Penso em suicídio o dia inteiro. Tudo está dando errado. Não tenho mais esperanças. Para mim, só resta a morte. Pelo amor de Deus, me ajude. Amiga desesperada, 41 anos, Londrina, PR. Percebo a dor de cada uma dessas pessoas. Uma por uma, sem exceção. Homens ou mulheres, pobres, ricos, diplomados ou analfabetos, negros, brancos, de qualquer raça ou origem, religiosas ou não. Não importa. São gemidos que ecoam no meu espírito. Onde estou e para onde vou, no Brasil ou em outros países. Noto na pele as angústias, as depressões, as penúrias afetivas, as frustrações, os traumas e outros tantos dramas multiplicados no cotidiano do ser humano. Apenas em falar, meu sangue pulsa com mais força, tamanho desafio que hoje dá sentido à minha existência, o norte para o qual encaminho meu destino neste mundo, a salvação das almas. Essa é a minha obstinação, uma paixão extremada em redimir vidas. Quem é salvo quer salvar. Fui salvo para salvar. Isso é o que conduz à minha fé e ao real espírito da Igreja Universal desde o seu surgimento. Desde as primeiras letras pregadas na parede do altar e na fachada dos primeiros templos com a inscrição Jesus Cristo é o Senhor. Persisto em saciar este desejo movido por um único motivo.
Um momento que vivi exatamente há 48 anos e que transformou radicalmente a minha história, o meu encontro com Deus. Mas o início na caminhada da fé não foi fácil. Minha infância e, principalmente, a adolescência foram épocas de busca por respostas. Pensava em Deus com respeito extremo, veneração, mas como se fosse algo distante, inalcançável, impossível de se tocar. Nasci em uma família de criação católica. Meu pai, Henrique Francisco Bezerra, alagoano de Penedo, cidade do semiárido de Alagoas, sempre foi muito dedicado ao trabalho pesado nas áreas rurais do interior ou no subúrbio dos centros urbanos. Dizia constantemente acreditar em Deus e nos seus santos, e chegou a participar da maçonaria, irmandade religiosa secreta que se espalhava pelo Brasil no meio do século passado. Meu pai tinha 32 anos quando conheceu minha mãe, Eugênia, então uma jovem humilde e recatada de apenas 16 anos, na pequena cidade de Rio das Flores, interior do Rio de Janeiro e divisa com Minas Gerais. Ela também era de uma família católica tradicional. Logo veio a primeira gravidez. Foram muitas, todas bem sofridas. Nos 54 anos de casamento, minha mãe teve 33 gestações. Sofreu 16 abortos e perdeu 10 filhos prematuros. 7 sobreviveram. Eu nasci de um parto natural feito por minha avó materna, Clementina Macedo. Naquela época, era comum recorrer ao serviço das parteiras, principalmente em cidades do interior, nas quais não existiam médicos ou enfermeiras. Foi em um domingo de carnaval, dia em que uma explosão numa das caldeiras da cooperativa de leite de Rio das Flores assustou a cidade. O susto fez minha mãe, vizinha ao local do acidente, entrar em trabalho de parto. Nasci no dia 18 de fevereiro de 1945. Sou o quarto filho, o segundo homem mais velho. Eu e meus irmãos fomos criados com austeridade, aos berros e repreensões agressivas de meu pai. A disciplina era uma regra inviolável em casa. Minha mãe era a protetora do lar, a mulher que nos criou com amor e zelo tão grandes que nos fizeram jovens sem rebeldia. Ela me ensinou a rezar o Pai Nosso e, assim, à sua maneira, a acreditar em Deus. Nasci, cresci e fui educado nessa fé inoperante e sem comprometimentos. Não por culpa dos meus pais, mas por simples ignorância espiritual. Esta semente de crença me acompanhou nos anos posteriores. Todas as vezes que eu estava em perigo, como, por exemplo, quando aprontava alguma travessura cujo resultado certamente seria apanhar do meu pai, eu usava uma frase de proteção. Corria para o quarto ou para o banheiro, fechava bem os olhos, juntava as mãos e sussurrava 2 ou 3 vezes: Deus é grande. O Senhor Jesus Cristo me ajuda. Deus é grande. O Senhor Jesus Cristo me ajuda. Essa frase foi o meu amuleto da sorte no período antes da conversão. Achava que me defendia das situações de risco e vergonha, como também quando eu virava motivo de piada entre os colegas da minha idade na escola por causa da minha deficiência nas mãos. Nasci com uma falha genética nas mãos, uma pequena atrofia nos dedos. Meus indicadores são tortos e os polegares, finos. Todos se movem pouco. Apenas os outros 3 dedos têm movimentos normais. Minha avó paterna tinha dedos a menos em cada mão e eu herdei esta incorreção. Confesso que, muitas vezes, senti um certo complexo de inferioridade. Me considerava o patinho feio da escola e até da família. Sempre fui motivo de zombaria nesse tempo. Muitos adultos e meninos da minha idade me chamavam de dedinho, o que me fazia corar de vergonha. Tinha a sensação de que tudo o que eu fazia dava errado. Às vezes, me sentia um embaraço. Mas isso não me impediu de levar uma vida tranquila. Nada que me atormentasse, tirasse minha paz ou me fizesse questionar Deus. A adolescência chegou como uma fase sem compromissos com a fé. Divertia-me ao ironizar a crença dos evangélicos. Quando pastores e fiéis da Igreja Assembleia de Deus se reuniam para orar e evangelizar no campo de São Cristóvão, tradicional área de lazer do bairro Fluminense onde morava com meus pais, eu passava de bicicleta para debochar. Aleluia, aleluia. Como no prato e bebo na cuia, gritava, rindo, enquanto pedalava mais rápido para evitar revides. Comigo mesmo, sozinho em meus pensamentos, porém, continuava perdido em uma era de incógnitas. Tinha em mente que tanto o bem quanto o mal vinham da mesma fonte, Deus. Se algo era bom, então,
considerava uma bênção divina, mas, se era mal, considerava uma punição de Deus. Ao mesmo tempo, valia-me das aventuras da juventude, com namoricos, amizades e bailes regados a muita dança e paquera, mas sempre com uma abismal e inexplicável sensação de vazio. Nada do que eu ouvia sobre Deus me completava. Muita coisa não fazia sentido.